Olá, pessoal. Hoje aqui diretamente do estúdio de podcast, uma produtora especializada em podcast. Uma visita ilustre aqui, diretamente da Secretaria de Saúde. Vamos falar de um papo muito importante chamado Descomplicando Diabetes. Hoje, ao meu lado aqui, que vai ser entrevistada, nutricionista Paula França, vai estar nos ajudando. E do outro lado aqui, o doutor Antônio Rattori. E a nossa amiga a Sônia. Neuropsicopedagoga. Gostaria de iniciar esse bate-papo legal, tá falando um pouquinho do diabetes. Pode ser o senhor, doutor? Pode ser sim. Qual que é o mito que tem a respeito do diabetes? Bom dia, então, caros ouvintes. É muito bom estar aqui para poder esclarecer um pouquinho dessa doença tão alarmante, né? Silenciosa, porém alarmante aqui nos últimos tempos. E esclarecer algumas dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo, né? Qual é o maior mito sobre diabetes? O maior mito é aquele que a nossa avó, sabe, a avó falava, né? Não pode comer doce que vai dar diabetes. Eu acho que esse é o principal, né? Então a pessoa pensa assim, bom, se eu não como doce, eu não vou ter diabetes. Então ela acaba comendo outros tipos de carboidratos, outros tipos de fonte de açúcar, que fazem com que a pessoa desenvolva o diabetes. Então, um dos maiores mitos que eu escuto no consultório, geralmente é esse, né? Tá. Legal. Vocês vêm fazendo um trabalho, PASAI, é um programa que é desenvolvido, há toda uma metodologia, são vários profissionais, é multiprofissional. O que o senhor tem que falar desse projeto que está sendo desenvolvido frente à Sociedade Douradense? Na verdade, é uma equipe multidisciplinar. Eu sou médico especialista em medicina de prevenção, com pós-graduação em nutrologia e endocrinologia. Mas a nossa coordenadora geral é a Soninha agora, né? Então eu vou passar a palavra para ela. Sônia, ela é neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga, é bem difícil de falar. Até o final a gente acostuma. O que você tem para falar desse projeto, desse programa, o que está sendo desenvolvido, quais os ganhos e o que a sociedade está ganhando com todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo? O PASAI, ele iniciou, primeiro deixa eu dizer o que significa, né? Programa de Atendimento de Serviços de Atendimento Especializado. O PASAI, ele iniciou aqui em Dourados em abril. Foi um projeto, né, que foi idealizado pela Silvia Bolso e pela Márcia Cristina, onde eu fui convidada para estar participando junto. Então, assim, quando nós iniciamos esse programa, foi com o intuito que a gente conseguisse colocar para os pacientes a importância do cuidado, e do cuidado através de uma equipe especializada, onde eles conseguissem compreender as dificuldades do diabetes, mas também os cuidados que são importantes através dele. Hoje, dentro da equipe, a gente tem uma nutricionista, né, que é a Paula, o Dr. Rattori. Gente, a Paula está aqui do meu lado, viu? Isso. Nós temos a doutora Valéria, que é médica, né, também, que faz o acompanhamento. Temos a assistente social, que é a Kelly, a psicóloga Karine. E esqueci de alguém? A Gláucia, farmacêutica. E a Gláucia hoje é a responsável pelo programa PASAI. Eu estive na implantação do programa, né? Mas hoje está com a Gláucia fazendo um ótimo trabalho. Bacana. Eu vou voltar aqui com o Dr. Antônio Rattori, fazer uma pergunta bem legal. Para falar algum exemplo, alguma constatação que você teve, assim, um tanto atípica, e o que foi feito, todo o trabalho, em relação todo esse trabalho de Descomplicando Diabetes. Gostaria que o senhor comentasse, não citando o nome do paciente, mas assim, algo atípico, algo que foi engraçado, e eu acredito que isso é normal, assim, no atendimento ao público em geral, né? Ah, sim. Um atípico. Um caso que foi que mexeu bastante com a equipe foi atualmente o caso de um adolescente, né, com descoberta recente de diabetes e com poucas condições, pouco acesso, né, à parte médica e nutricional, enfim, estava muito descompensado. Aliás, foi esse um dos motivos para o qual eu fui chamado, né? Infelizmente a gente tem uma escassez de especialistas na rede pública e, para você ter uma ideia, existia uma fila de 2.500 pessoas
para regulação, ou seja, para uma triagem para poder passar com o médico endocrinologista. Como não tinha um especialista na área, eu com especialização em medicina de prevenção, eu me propus a dar um controle nesses pacientes, né? E dentre eles estava esse paciente mais jovem, com, se não me engano, 14, 15 anos, muito descompensado, o pai não entendendo o que estava acontecendo com ele, né, de um distrito aqui próximo, apresentando todos os sintomas clássicos de diabetes do tipo 1, né, perda de peso, poliúria, que é ficar fazendo bastante xixi, bebendo muita água para o corpo tentar compensar aquela quantidade alta de açúcar no sangue, tendo já tontura frequente, turvamento visual, não conseguindo acompanhar a escola e as pessoas achando que ele tinha um desenvolvimento neurológico ruim, né? Confundindo, achando que ele tinha um déficit cognitivo, alguma coisa do tipo. E não, na verdade ele estava com um diabetes descompensado que estava evoluindo para todos os sistemas dele, né? E assim, a equipe o acolheu muito bem, teve atendimento tanto ambulatorial como na casa dele, né? O pessoal do distrito também acompanhou ele diariamente, ensinou ele como aplicar as insulinas, porque havia necessidade disso. A Paula ensinou o que deveria comer e o que deveria ser evitado, né? Passou essas instruções para a pessoa responsável, que no caso era o pai, e assim a gente teve sucesso, né? A gente conseguiu calcular as doses adequadas, inclusive a gente conseguiu também patrocínio de uma ótica para poder providenciar um óculos, porque na medida que ele foi compensando o diabetes, ele conseguiu estabilizar a visão dele, né? Então ele já acompanha a escola adequadamente, já enxerga adequadamente, já tem noção do que está acontecendo com ele e hoje está num controle mais adequado. Vou fazer duas perguntinhas. Tem como a pessoa conviver com diabetes? E outra pergunta, é genético? Como que se dá diabetes? Eu sou praticamente pré-diabético, né? Então é um tema que eu me interesso muito. Então, o pré-diabetes é uma doença que ainda é pouco discutida. Fala-se muito em diabetes, né? Fala-se muito em uma predisposição genética. Realmente isso acontece porque ou você tem pouca insulina, que isso é determinado geneticamente, ou você tem um defeito na insulina que ela não faz efeito em você, né? Só que não é só a parte genética, é uma doença multifatorial, uma doença complexa, tanto que influencia a parte psicológica, a parte alimentar, a parte de sedentarismo, se a pessoa fuma ou não, né? E se ela tem hábitos não tem hábitos saudáveis, por exemplo, né? Em relação ao estresse, existe vários tipos de diabetes. Como que Isso. Na verdade, o estresse também é um dos pontos que vem aflorando nos últimos tempos. Muitas pessoas adultas, né, desenvolvem um tipo especial de diabetes, que a gente chama de diabetes do adulto, que pode acontecer por conta de infecções, né, durante o Covid apareceram muitos casos de diabetes no adulto, e também por conta de estresse muito grande. A pessoa pode ter um impacto grande no organismo, fazendo com que ela pare a produção de insulina. E acaba tendo que tomar esse hormônio porque ele já não produz adequadamente. Pessoal, diretamente dos estúdios de produção, um podcast aqui com um assunto de relevância para a sociedade e aonde vai estar levando informação e dando luz toda essa problemática que é o diabetes. Hoje o tema do nosso bate-papo aqui, Descomplicando o Diabetes. O que eu gostaria de saber é a respeito da insulina. Isso vicia? A pessoa usar muito tempo? O que o senhor tem para estar passando aí para as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, no YouTube? Sim, essa é uma boa pergunta também. A pessoa acha que, os mais antigos acham que a insulina que vai causar cegueira, amputação, problema no rim, né? Porque ele fala assim, nossa, meu vizinho estava tão ruim que teve que usar insulina e ficou cego, né? Na verdade, não. Como a gente disse no início, a diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, na verdade, ele atrasou muito para poder usar o tratamento adequado, né? Que seria a reposição desse hormônio que está faltando, para poder para poder fazer o controle adequado. Na verdade, diabetes hoje não tem cura. Existem algumas pessoas na internet, no TikTok, no Instagram que falam que foi curado de diabetes. Infelizmente, existe um caso só que foi feito com células-tronco, né? Que a pessoa fez uma reposição de células-tronco no pâncreas e realmente houve a cura. Ele não precisa mais de uso de insulina. Mas ele usa alguns outros medicamentos, né?
O que acontece bastante é que a pessoa ela pode retardar o uso da insulina. Sim, ela não vicia, ela é uma necessidade para que ela consiga viver, para que tudo daquilo que ela se alimente consiga ser aproveitado pelo organismo. É o que acontece com você, comigo, com a Paula, com a Soninha, né? Mas, como eu estava falando, existe um intervalo muito grande sem tratamento. Você mesmo falou, eu sou pré-diabético. Você está fazendo alguma coisa para poder não virar diabetes? Entendeu? É isso que acontece. A pessoa, não vou procurar não, porque quem procura acha, não é? É uma doença silenciosa. Então assim, geralmente quando a pessoa descobre que tem diabetes, já faz uns 5 anos que ela tem a doença, né? Então, de acordo com alguns resultados de laboratório, glicose alterada, triglicerídeo, que é um tipo de gordura do sangue, um tipo de lipídio alterado, eu já consigo predizer se em 5 anos ela vai desenvolver diabetes por conta daqueles exames alterados e ela não muda o estilo de vida dela. Vou fazer uma pergunta aqui, é curiosidade minha, porque quando eu falo que eu sou pré-diabético, as pessoas tomam um chá de mato tal, ou às vezes mesmo eu vejo assim, alguns senhorizinhos muito religioso, Deus curou a minha diabetes. Sim. Não é bem assim, né, doutor? O que o senhor tem para falar disso? Está desmistificando aí a respeito dessa... que as pessoas têm essa cultura de falar que um chá, não sei, de abacate, um chá de alguma coisa vai sarar do diabetes. É bem assim ou... Eu sou cristão, também acredito em milagre, né? Tem coisas que a medicina não explica, porém a maioria dos casos, esses tratamentos alternativos que a gente fala, uso de chás, uso de controle pela fé, né? Eles são tratamentos coadjuvantes, né? Isso não exclui o acompanhamento psicológico, o acompanhamento nutricional e o acompanhamento médico, né? Mas pode ser usado junto, sim. E como eu falei, não existe cura do diabetes, existe o quadro de remissão. Por exemplo, se a pessoa é obesa, a maioria dos casos de diabetes do tipo 2, as pessoas são obesas, né? Por conta desse estilo de vida que a gente conversou aqui. Sedentarismo, tabagismo, uma alimentação à base de ultraprocessados, que depois a Paula vai falar, né? Sem controle de estresse, essa vida que não para, sono muito ruim, as pessoas dormem pouco, com qualidade ruim, né? E isso vem atacando muito o nosso organismo. Então, isso realmente faz com que piore. Quando a pessoa perde peso, cerca de 15, 20% do peso, então se ela tem 100 quilos, vai para 80, provavelmente, se ela tem pré-diabetes, ela vai entrar no quadro de remissão. Ela não vai precisar de remédios durante aí alguns anos até, só por ter mudado o estilo de vida, só por ter mudado os fatores que influenciam no desenvolvimento da doença. Bacana. É um assunto de relevância pública, gente. Eu acho que se não tem alguém na família ou algum amigo, vai ter o diabetes. E agora eu vou estar passando aqui para a Paula França, ela é nutricionista, que ela vai me ajudar aqui também. Ela é minha co-host e ela vai fazer umas perguntas para o doutor Antônio Rattori. Bom dia a todos. Bom, como o Mauro já falou, então eu sou a Paula, sou nutricionista atualmente, né, do programa do PASAI, e a gente vem desenvolvendo um trabalho bem legal mesmo. Eu acho que esse assunto do diabetes é um assunto extremamente importante, né? O diabetes é uma doença que vem aí, que vem aumentando, né? Isso, exatamente. E é pouco falado, né? Pouco discutido, né? O Dr. Antônio Rattori realmente acabou de colocar uma questão que geralmente quando o paciente descobre, né, tem o diagnóstico do diabetes, ele já tem a doença aí há uns 5 anos. Então é muito importante, né, essa parte de realmente controle e prevenção. Pode fazer uma pergunta para o doutor, uma curiosidade? Tá, bom, eu não quero fazer uma pergunta, mas eu quero falar novamente, né, daquele caso que você citou, né, de um adolescente que nós acolhemos no programa com diabetes tipo 1, que era um caso bem complicado, né, um caso de um diabetes bem descompensado, que estava com um tratamento equivocado, né, e ele foi um caso que impactou bastante, assim, na minha vida também. E foi muito legal e foi muito gratificante para mim atender ele, porque assim, não só com ele, né, mas vários pacientes, a gente tem visto, tem tido um retorno muito bom, né, desse acompanhamento, mas esse paciente realmente foi um paciente que mexeu um pouquinho com a gente.
Até tem uma pergunta aqui que eu acho que tá aí no nosso roteiro, que é sobre alimentos diet, né? Alimentos diet para paciente diabético. E esse paciente era um paciente que trouxe essa questão, durante a consulta. Ele vinha consumindo produtos diet, né? Alimentos diet, substituindo o alimento, né, original por alimentos diet, achando que estava sendo bom, benéfico ao tratamento. Quando, na verdade, o que faltava era informação, né? Então, esse paciente vinha gastando muito dinheiro com esse tipo de alimento sem necessidade. E por quê? Porque muitas vezes a indústria alimentícia ela coloca no rótulo que esse alimento não tem adição de açúcar. E aí o paciente diabético ele pega aquele alimento e fala: opa, sem adição de açúcar, esse alimento foi feito para mim, eu posso comer ele à vontade. E, na verdade, não é bem assim. Então, a gente tem que observar que na informação nutricional, no rótulo, ele vai constar sem adição de açúcar. Então, é um alimento que ele não tem açúcar adicionado. Porém, ele tem carboidrato na composição, né? Então, o carboidrato, ele vira glicose. E ele vai ser absorvido e ele vai virar açúcar na corrente sanguínea. Então, muitas vezes, não compensa financeiramente o paciente adquirir um produto, né? Consumir um produto diet, achando que eu posso comer à vontade ou que esse produto vai impactar menos na glicemia, negativamente, né? Impactar menos na glicemia, quando na verdade não vai. Então, esse paciente foi um caso específico, assim, que realmente mexeu com a equipe, foi bem legal. Bacana, bacana, bacana. Gostaria de fazer algumas considerações a respeito da ponderação da nutricionista Paula. Não, sim, esse foi um caso que impactou bastante. Eu faço um atendimento mais ambulatorial, né? Então, assim, eu não tenho esse approach muito forte com os pacientes. Na verdade, é só naquele momento de consulta mesmo. Por isso que quando eu voltei, eu fui convidado para fazer parte dessa equipe. Na verdade, eu pedi que providenciasse uma equipe, porque apenas eu não ia ter um tratamento eficiente, né? Na verdade, você vai lá, eu prescrevo uma medicação, converso com você, a gente combina algumas coisas e você vai para casa sem mais informações nutricionais, mais informações sobre o controle de estresse, como que esse remédio deve ser aplicado, como que ele deve ser condicionado na minha casa, né? Isso, infelizmente, a maioria dos médicos não tem tempo para ficar explicando para os pacientes. Deveria sim ter um tempo hábil de consulta em torno de 40 minutos, 1 hora, para que a maioria das dúvidas fossem esclarecidas, né? Mas isso não acontece. Mas como eles têm esse approach, essa ligação muito mais forte com o paciente, vendo todo dia, acompanhando no intervalo menor, mais curto, fica muito mais fácil o controle e o entendimento de que ela tem uma doença e que precisa de tratamento. Eu fujo um pouquinho do roteiro aqui, doutor. A gente tá aqui para É um conversar. bate-papo tranquilo. Eu sei que na maioria das vezes são senhorzinhos, né? Eu tenho minha mãe, às vezes eu falo as coisas para ela, às vezes ela não ouve. Eu sei que o idoso é difícil de lidar, o ser humano no geral é difícil de lidar. E como que o senhor acolher essas pessoas e fazer além da consulta, tem que fazer um trabalho de conscientização, tem toda uma equipe multidisciplinar. E como que é atender? Porque a pessoa tem que ter o dom para trabalhar na área da saúde, porque senão não consegue. Eu acho que eu teria um pouco de dificuldade. Não, sim, por isso que você desempenha esse papel importante aqui, né, na mídia, né? Na verdade, cada um no seu quadrado. Eu não tenho a mesma habilidade que a Paula para falar sobre a alimentação, ou a Soninha para falar sobre essa parte psicológica, né? Por isso que a gente se complementa, por isso que é a necessidade da equipe multidisciplinar, né? E o idoso, ele, na verdade, a gente imagina como seremos daqui a pouco, né? Porque o tempo está passando muito rápido, mas realmente existe esse conflito de gerações, essas crenças que eles tinham, né? E que hoje não fazem muito sentido mais, né? Então, mas é muito fácil lidar com eles, viu? Eles são todos abertos, eles têm um pouco assim de resistência no início para entender aquilo, mas eles, com a ajuda da equipe multidisciplinar, cada um falando na sua área, né, fica fácil de fazer o tratamento. E acho que a Soninha, como ela teve esse approach maior, recrutando o pessoal, ela tem um pouco mais de experiência para falar com a gente, né, Soninha? Sobre o programa até, né? Fica à vontade para estar. Assim, quando a gente acolhe o idoso, a gente percebe o quanto esse idoso também tem as questões emocionais, né, envolvidas. E assim, dentro do programa, o que a gente tenta muito fazer é esse acolhimento.
É você ouvir o paciente e também orientar ele para que ele consiga, através das limitações, ele consiga um avançar, né? É um processo, a doença é um processo. E para avançar ou diminuir nesse processo, vai depender de como esse paciente conduz, né? Então, esse é o grande diferencial do programa, esse apoio emocional para o paciente também. Porque, na realidade, quando esse paciente recebe a notícia que ele tem diabetes ou que ele está com essa diabetes descompensada, ele já pensa, acabou, para mim acabou. E não é um acabou, tem como ter uma qualidade de vida mesmo com diabetes. Só que o que você precisa? Da medicação de forma correta, você precisa da alimentação de forma correta, você precisa de exercícios físicos. Então, é todo um contexto em torno disso. E precisa muito do apoio familiar também. Bacana. Agora eu vou começar aqui, eu e a minha co-host aqui, a Paula França, vai entrevistar a Sônia Soares. Neuropsicopedagoga. É isso mesmo? Agora acertei, né? Agora acertou. Bacana. Queria perguntar para você, assim, como que trabalha a neuropsicopedagoga nas questões de diabetes? Qual que é a sua função? Apesar que foi falado aqui que você está coordenando o programa, o projeto. Como que é a sua atuação e como você, de uma certa forma, consegue conduzir isso dentro dessa ciência, o qual você é especialista? Dentro do programa, eu fui convidada a participar, né, e exercer a coordenação por conta das minhas formações, que é bacharel de serviço social e neuropsicopedagogia. Aí pergunta, mas onde que entra a neuropsicopedagogia na diabetes? A neuropsicopedagogia hoje trabalha muito com a neurociência. E a neurociência, ela hoje nos proporciona um estudo através de conhecimento do cérebro, que é através da aprendizagem. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente não está falando somente de aprendizagem escolar. A gente está falando de aprendizagem do desenvolvimento humano. Então, quando você ensina ao indivíduo que a mudança de vida dele vai trazer benefícios, você está colaborando que esse indivíduo aprenda. Então, aí entra a neuropsicopedagogia, através das neurociências, através desse entendimento desse paciente, conhecendo quais são as limitações desse paciente e o que você pode contribuir para que ele desenvolva melhor a vida, né? Porque, na realidade, quando a gente fala em diabetes, a gente está falando de mudança de vida. É uma doença, não tem cura, mas que a gente pode ter uma qualidade de vida. E é isso que a gente quer dizer muito hoje, que através da mudança, através de um acompanhamento correto, você consegue ter uma vida saudável, mesmo com a doença. Bacana, bacana. Eu queria perguntar, que a ciência vem evoluindo, um montante de coisa está acontecendo. O que tem de novo, de inovador, né, nesse tratamento? Assim, o que você acompanha para trazer toda essa metodologia aqui para o município de Dourados? Como que é feito assim, a implementação de novas inovações e se você poderia falar das inovações que está sendo implementadas no nosso município de Dourados? Eu vou falar das inovações dentro do programa, que eu acho que seria melhor a gente falar dessa forma. Dentro do programa, quando a gente recebe esse paciente da unidade básica de saúde, porque todos os pacientes que nós recebemos no PASAI é da unidade básica de saúde. Então, assim, quando o profissional médico que está na saúde da família observa que esse paciente não está conseguindo, né, compensar essa diabetes, pode utilizar o termo compensar? Pode. Compensar a diabetes, o que acontece? Ele encaminha para o programa, porque através do programa ele vai ser orientado e vai ser devolvido para um tratamento contínuo na unidade. Então, assim, quando Dourados, né, através da Secretaria de Saúde, propôs o programa PASAI, era esse o intuito, fazer com que essa equipe especializada conseguisse acompanhar esse paciente, tratar esse paciente e devolver para a unidade para que tivesse um tratamento contínuo, mas ele voltasse estabilizado, né? Então, ele volta com todas as informações, ele volta com esclarecimento e ele volta com uma saúde mental estabelecida. É essa a nossa proposta de trabalho dentro do PASAI. Esse é o grande diferencial, né, Soninha, do programa. É esse atendimento multiprofissional, realmente, que dá esse suporte, né?
falando um pouco da parte nutricional, até a grande maioria dos pacientes que chegam no programa, que entram, que são acolhidos no programa, muitas vezes tem o diagnóstico há anos e nunca passou por uma consulta nutricional, né? Nunca, tem alguns que nunca passaram por um médico especialista, né? Que não vem fazendo os exames de acompanhamento, né, conforme deveria, né? Então, ele chega cru pra gente, né? A grande maioria dos pacientes, eles chegam assim. E aí a gente tem todo esse papel de realmente trazer informação, esclarecimento. Eles não sabem o que tipo de diabetes eles têm, se é o tipo 1 ou o tipo 2. Eles não sabem muitas vezes qual é a diferença, né, desses dois tipos de diabetes. Então esse é o grande diferencial do programa, ele ter esse acolhimento, né, e ele receber esse suporte de todas as áreas, né, da equipe multiprofissional. Beleza, beleza. Vou fazer uma pergunta aqui. É, como que é a estatística? Como que está impactando? Quantas pessoas diabéticas, é uma porcentagem que existe no município de Dourados? O que vocês estão conseguindo, de uma certa forma? Isso em índice, em número, estatística. O que você tem para falar para a gente? De 5 a 10% da população tem diabetes, infelizmente. Então, assim, dentro do município, nós acompanhamos através do ESUS, né, que são onde nós inserimos os dados, né, e são tabulados, e através dele que nós conseguimos o número, né, total de quantos diabéticos nós temos. Hoje eu não consigo trazer precisamente, mas o que eu consigo dizer é que nós tínhamos, né, uma fila de espera grande, né, de pacientes descompensados, podemos dizer assim, que estava esperando por um auxílio especializado, mas que, através desse número, Dourados sentiu a necessidade de trabalhar mais efetivamente com os pacientes com diabéticos, porque geralmente esse paciente tem diabetes, mas além da diabetes, eles têm as comorbidades, que são as questões de hipertensão, que é a ansiedade, que é a depressão. Então, tem outras comorbidades também dentro da diabetes, que até o Dr. Rattori pode até dizer melhor sobre isso. Ah, sim. Mas isso tudo que a Soninha citou é o que acontece mesmo. O maior desafio nosso, principalmente na rede pública, mas em toda a assistência de saúde, é o sobrepeso hoje, né? Então, para você ter uma ideia, o Brasil tem a população do Paraguai e da Argentina juntos, de quantidade de pessoas acima do peso, né? Então, esse é o motivo principal até do desenvolvimento de pré-diabetes, de diabetes. Então, a gente ataca bastante nisso. Por isso é até importante o tratamento com a nutricionista, com a psicóloga, porque através do aumento da ansiedade, principalmente após a pandemia de Covid-19, né, isso tem aumentado. Para você ter uma ideia também, aumentaram a quantidade de amputações e de problemas na retina, agora em 2022, porque em 2020 e 2021 as pessoas deixaram de se cuidar. Realmente tiveram que ficar em casa por um período, né? Isso aumentou a ansiedade, fez aumentar às vezes a compulsão alimentar e a pessoa acabou se descuidando. Bacana. Pessoal, então, uma atividade física, uma alimentação correta, todo um acompanhamento ali, médico, a pessoa consegue ter uma vida normal, juntando todas esses quesitos, ou tem mais coisas a acrescentar, doutor? Não, com certeza, vida normal, desde que faça isso que você falou. O nosso tratamento se baseia praticamente em uma atividade física, combate ao sedentarismo, né? Uma dieta mais adequada, mas para isso você precisa de esclarecimento do que é bom, o que faz mal, né? Mas o controle do estresse, o gerenciamento de estresse, porque isso faz a liberação de hormônios que podem interferir no aumento de depressão, de ansiedade, e faz com que a pessoa descompense os outros fatores. E o controle do sono também, que é tão negligenciado. A gente acha que tem que produzir mais, tem que, sei lá, fazer podcast de madrugada, atender de madrugada, dar plantão, né? Pensar de madrugada o que pode ser feito no dia seguinte. Quando, se você tiver um repouso adequado, um controle hormonal adequado, né? No outro dia você vai render muito mais. Voltando aqui na Sônia, fazer uma pergunta para ela aqui. O que você tem para falar para as pessoas em relação
como procurar vocês, como que é o encaminhamento através de UBS, como que é feita toda essa triagem. Ah, tá. Hoje no programa, a gente recebe o paciente através da unidade de saúde, como eu já havia dito. Então, lá na unidade de saúde, o que a população tem que fazer? Primeiro, ele tem que ter o acompanhamento na unidade básica de saúde. Então, através da unidade básica de saúde, o profissional médico da saúde da família vai fazer o primeiro acompanhamento. Ele percebeu que esse paciente está descompensado. O que significa estar descompensado? Ele não está conseguindo compensar a diabetes, ele não está conseguindo equilibrar o nível de diabetes desse paciente. Então, ele vai encaminhar para o programa. Qual a forma que é encaminhada? É através da justificativa médica, vai ser inserido no CISREG, e daí vai, mediante vaga, o regulador vai encaminhar para o programa. O programa tem a porta através da enfermagem, a porta é aberta, né, através do CISREG, mas o primeiro atendimento é através da enfermagem, e hoje a equipe já tenta compensar esse paciente, fazendo com que ele tenha mais atendimentos no mesmo dia, para que esse paciente não fique indo e voltando várias vezes, né? Melhorando também essa informação, nós temos alguns critérios, né, para ser inserido nessa justificativa do CISREG, que é o nível, né, de hemoglobina glicada que esse paciente tem, quanto tempo a unidade de saúde tem acompanhado esse paciente, qual o uso de medicação que esse paciente já faz, né? Então, tem algumas informações que precisam ser prestadas para que o regulador autorize a entrada desse paciente no programa. Deixa eu só fazer um parênteses, Soninha. Foi uma solicitação da Glaucia, que é a nossa farmacêutica, que todos os profissionais pudessem fazer esse encaminhamento. Então, esse encaminhamento ele é feito tanto pelo médico, como por outros profissionais que vêm acompanhando esse paciente, né? Como farmacêutico, nutricionista, enfermeiro, né? Então, outros profissionais, o educador físico também, né? Pode fazer esse encaminhamento do paciente ao programa, então não ficou uma atribuição restrita ao médico. Isso facilitou de certa forma, né? Porque a gente sabe que o fluxo de atendimento aí dos médicos na unidade de saúde é bem intenso. Então isso facilitou para que realmente o acesso do paciente ao programa fosse mais fácil. Então todos os profissionais aí da área de saúde que vêm acompanhando esse paciente podem fazer esse encaminhamento para o PASAI. Legal, legal. Tô adorando esse bate-papo aqui, gente, é um conteúdo de relevância. Está sendo muito importante e com certeza vai dar luz a esse tema que é tão complexo, né? Descomplicando diabetes. A Sônia, gostaria de falar alguma coisa? Sim, e essa informação que a Paula passa, de que todos os profissionais da unidade de saúde que fazem o atendimento ao paciente possam encaminhar, é muito importante. Por quê? Porque vem reforçar a questão que esse paciente deve ser atendido pelo profissional médico, mas deve ser acompanhado também pelos demais da equipe. Até porque o odontólogo pode acompanhar o paciente, o enfermeiro pode acompanhar o paciente, ele pode fazer a troca com o profissional médico de informações, né? Então, isso é muito importante. E é um avanço para o PASAI e para a população a gente dizer que outros profissionais podem estar encaminhando também. Bacana. Gente, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde e esse projeto deles aqui, que às vezes falta até por parte do poder público, insumos, falta uma série de coisas, ou até mesmo profissionais, mas assim, com muito amor e carinho, eles vêm desenvolvendo um baita de um projeto. Eu fiquei apaixonado quando foi feita a apresentação lá para a gente do Conselho Municipal de Saúde. Eu falei, não, eu tenho que levar esse trabalho, eu tenho que divulgar, eu tenho que abrir lá as portas do estúdio podcast para estar levando isso à comunidade. Vocês trabalham com muito amor e carinho. E às vezes até com a equipe reduzida. Eu sei que a demanda é muito grande, mas aí vocês estão aí nessa linha de frente aí, acolhendo as pessoas que estão com esse problema, né? E dando um direcionamento, um tratamento. Agora eu vou passar para a nossa nutricionista aqui, Paula França, né? É isso? Acertei o nome? Acertou, é isso mesmo. Paula França. Vamos falar um pouquinho dos alimentos? Vamos falar um pouquinho dos dos alimentos. Assim, como que eu tenho uma dieta específica para cada paciente. O que você tem aqui para falar para a gente? Outra coisa, gente, eu vou fazer as primeiras perguntas aqui, mas a segunda pergunta é o doutor aqui, o Antônio Rattori, que vai fazer uma pergunta também, a Sônia. Eu acho que essa parte de nutrição é muito curioso, principalmente para mim, né? Como que a pessoa deve se alimentar?
Falar sobre alimentação realmente é bem desafiador, né? A alimentação ela não envolve somente a parte fisiológica, digamos assim, né? Envolve a parte emocional, né? Tem todo um contexto. Então, falar sobre alimentação e abordar a alimentação com o paciente é desafiador. No início, né, como a Soninha falou, o programa ele iniciou em abril, né, Soninha? Em abril. E no início, eu como nutricionista, eu procurei ter esse olhar extremamente individual para o paciente, certo? Porque para cada paciente existe um tipo de tratamento, existe uma abordagem específica, né? Então, tem alguns que têm mais resistência, outros não. Mas falar de alimentação nesse contexto do diabetes é desafiador por quê? Porque quando o paciente ele procura um atendimento nutricional, porque ele deseja aquele atendimento nutricional, eu quero perder peso, né? Eu quero, né? E tudo mais. É um pouco, já é, né? Difícil, mas é um pouco mais fácil. Agora, esse tipo de paciente, ele tá ali, não, ele não tá porque ele quer, porque ele tá ali porque ele tem uma condição, né? E que ele precisa, né, cuidar da alimentação para que ele realmente tenha qualidade de vida. E é totalmente possível o paciente diabético ter qualidade de vida, né? Viver normal. Então, ele pode ter, sim, uma qualidade de vida fazendo o manejo adequado da doença. Então, falando um pouquinho sobre... você quer me fazer alguma pergunta? Não, pode continuar. Falando um pouquinho sobre dieta. Não existe uma dieta específica que vai fazer com que você obtenha sucesso no tratamento, né? Existe uma individualização no tratamento, no atendimento, né? Não é, por exemplo, o tipo de alimento ou, né, a alimentação do paciente, se vai ajudar a controlar o diabetes ou não, vai muito do organismo do próprio indivíduo também. Mas eu tenho trabalhado e existem muitas estratégias nutricionais que facilitam e ajudam muito no controle. Né? Então, o que a gente tem, né, a doutora Antônio Rattori vai poder falar também, vai poder confirmar essa minha informação. A gente tem observado muita desinformação mesmo dos pacientes em relação a isso. Então, vou citar um exemplo aqui, tá? Que aí já fica para vocês que estão ouvindo também. Os pacientes, muitas vezes, eles chegam assim, eu não como pão porque eu sou diabético, eu não posso comer pão. E o que você come, então, de manhã, no café da manhã? Eu como bolacha de água e sal. Tá trocando 6 por meia dúzia, né? É a mesma coisa, na verdade, é até pior. Então, esse é o meu objetivo, tem sido o meu objetivo no programa. Trabalhar educação nutricional. Educação nutricional em diabetes. Levando informação, conhecimento para que o paciente tenha autonomia na hora de se alimentar. Para que ele possa se alimentar com liberdade, com responsabilidade, né? E tudo mais. Para que ele realmente saiba o que ele está comendo e quais alimentos ele está comendo que mais impactam na glicemia. E trabalhando estratégias, né? Para que ele possa comer ali o seu carboidrato sem sofrer grandes impactos, né, na glicemia. Fazer uma pergunta aqui. Vou sair do roteiro, viu, gente? Eu gosto de sair do roteiro. A gente sabe que a indústria de alimentação, ela, vamos dizer assim, ela tem vários tipos de produto, só que assim, tem a questão do valor. Né? Às vezes não é todo mundo que a pessoa consegue fazer lá um diagnóstico, a nutricionista faz o diagnóstico, aí coloca uma relação de coisas lá para a pessoa se alimentar. Sim. E muitas das vezes as pessoas são de grupos vulneráveis, são pessoas que realmente não têm um poder aquisitivo bacana. Tem como fazer essa adequação conforme o nível social, a classe social da pessoa? Com certeza, com toda certeza. As pessoas têm essa visão de que eu não vou no nutricionista porque a nutricionista vai me passar um monte de alimentos caros que eu não tenho condições de comprar. E na verdade não é isso, não é bem assim. Realmente a gente tem essa cultura de que comer saudável é caro. Inclusive, isso foi o tema de uma ação que nós fizemos ontem, né? Então, comer saudável não é caro. E eu posso provar. Quanto custa uma Coca-Cola, doutor Antônio Rattori? Uns R$10, né? Pois é, uns R$10. Então, são escolhas, né? Muitas vezes, nós não priorizamos a alimentação na nossa vida. E a alimentação deve ser uma das maiores prioridades da nossa vida, certo? Então, a gente tem que priorizar a alimentação e fazer escolhas mais saudáveis, né? Escolhas inteligentes, mudam todo o rumo da conversa, certo? Isso foi bem legal, nós fizemos uma ação ontem, foi muito, muito legal mesmo. Foi uma ação voltada mais para prevenção e promoção à saúde, com um grupo de pessoas que estavam,
fazendo uma atividade física, né, proposta pelo educador físico da rede, e eu fiz uma pergunta para ela, eram só mulheres, fiz uma pergunta para elas, comer comida saudável é caro? Todo mundo é caro, foi unânime, sabe? É muito caro, tá tudo um absurdo, e não sei o quê. E aí eu levei uma compra não saudável, que eu gastei em média R$ 42, que só tinha porcaria, e com o mesmo valor eu levei uma compra de alimentos saudáveis, que tinha arroz, feijão, leite, ovos, verduras, legumes, frutas. Então, são escolhas, certo? Então, essa questão de ser caro, não. Comida de verdade. O básico é arroz, feijão, carne, salada, certo? O básico funciona. A gente ajusta, de acordo com cada paciente, as quantidades. Porque, realmente, a grande maioria das pessoas come muito mais carboidrato do que precisa. E esse entendimento, né, esse conhecimento de que o que é carboidrato, né? O carboidrato, ele vira glicose. Então, o que é carboidrato? Né? Trocar pão por bolacha é a mesma coisa que nada. Então, trocar pão por bolacha não é uma estratégia, né, adequada. E a gente tem levado esse conhecimento para eles. Então, comer comida saudável não é caro. Gente, o podcast é algo assim bem dinâmico, sabe? A gente aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, eu costumo aqui no ar, aqui, às vezes, mudar o roteiro de tudo. Então, complementando o que a Paula falou aqui, né? Isso é muito importante, o básico, né? As pessoas acham que realmente comer saudável é mais caro, mas o que é caro, né? Sobre dieta, os estudos mostraram mundiais que qual que é a dieta mais adequada? É a dieta mediterrânea, né? Para quem mora na região da Itália, da Europa. Mas tem como fazer uma dieta mediterrânea aqui? Não. A gente não tem os mesmos hábitos de vida, a gente não tem os mesmos ingredientes que eles dispõem lá. Sim. Mas dá para fazer uma dieta mediterrânea tupiniquim, brasileira? Dá. Arroz, feijão, legumes e salada e uma carne magra, né? A pessoa não precisa parar de comer carne. Inclusive, existe um mito bastante divulgado, bastante já difundido no nosso meio, que carne de porco é gorda. Você não acha que carne de porco é gorda? Carne de porco pode comer? O diabético pode comer? Claro que pode. Se a gente for ver, a quantidade de colesterol existente na carne de porco, no lombo, no pernil, é menor do que na carne de frango, para você ter uma ideia, né? Tanto que é uma carne meio seca, não é? Exatamente. Precisa de um molho e tal. Só que quando a gente pensa em carne de porco, que é uma carne mais barata, mais acessível e saborosa também, a gente só pensa em feijoada, pururuca, bacon, calabresa, panceta. Então, assim, tá pensando errado. Você pode consumir, sim, arroz, feijão, salada, como a Paula mesma falou, ovos, né? Ou uma carne branca, até mesmo uma carne vermelha magra, né? Esse que é o desafio. Agora as pessoas querem comer o que quer, vai ter o resultado que não quer, né? Exatamente. E quando a gente fala em escolhas, isso que é tão importante a gente conseguir colocar para a população, que as nossas escolhas levam a refletir na nossa vida. Não tem como ser diferente disso. Então, se a gente escolher por saúde, a gente precisa escolher como que a gente vai dar continuidade nessa vida. E dar continuidade nessa vida é fazer o tratamento adequado. Então, tem como a gente ter uma vida saudável com diabetes? Tem. Tem o tratamento farmacológico, tem a nutrição, tem a saúde mental. Então, o importante é que a gente consiga conscientizar a população de que as escolhas interferem como que vai ser a nossa vida, como que vai ser a nossa rotina com a doença. Tranquilo. Vamos para a próxima pergunta? Sim. O jejum intermitente, o que você tem para falar? O jejum intermitente está na moda aí, né, doutor Antônio Rattori? Sim, o paciente diabético ele pode fazer jejum intermitente desde que a aplicação da insulina esteja muito bem regulada, né? E se for um paciente que não aplica insulina, que esteja com a medicação bem ajustada. Então, é importante também esse paciente ter rotina, tanto no horário de aplicação da insulina, como no horário de administração dos medicamentos e no horário de se alimentar. Né? Então, ele pode sim fazer jejum intermitente, desde que tenha um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional e esteja com tudo isso muito bem alinhado. Doutor, o senhor quer contribuir com alguma pergunta? A Sônia? Isso é verdade que a Paula falou, né? As pessoas querem fazer da cabeça dela. O que está mais comum hoje é você escutar do vizinho, escutar de uma pessoa que viu no YouTube, que viu não sei o quê, que viu no... E não é especialista, pô. A gente tem que procurar as pessoas que são especialistas em cada área, né? Se eu for construir uma casa, eu não vou perguntar para o meu vizinho que é veterinário, não é verdade?
mas as pessoas têm mania de fazer isso. Quantos especialistas não apareceram durante o período de Covid? Quantos especialistas não apareceram falando sobre a guerra? Não é? Eu não me atrevo a falar sobre isso porque eu não estudei a fundo sobre o assunto para poder falar. Mas quando o assunto é saúde, né, aí sim, a pessoa deve procurar. Eu quero fazer um jejum, para quem que eu devo procurar? Né? Devo procurar um nutricionista que está me acompanhando, devo procurar um médico que está me acompanhando, estou muito estressado, estou descompensando, tal, devo procurar auxílio psicológico, psiquiátrico, né? Então, para você ter uma ideia sobre peso, por exemplo, que é uma das maiores dificuldades, maiores desafios que a gente enfrenta, assim, foi feito um estudo mundial e apenas 2% da população que está acima do peso procura realmente ajuda com um especialista. 2%. Então, de cada 100 pessoas que estão acima do peso, apenas 2 procuram atendimento especializado. Eu estou mais ou menos 18 quilos acima do meu peso, viu, gente? Então, Já vamos fazer uma consulta aqui. preocupante, né? A gente tem que acabar com esse mito de que quem procura acha, né? Então não vou nem procurar, porque daí o médico vai cortar tudo, vai pedir para eu tomar remédio. A nutricionista vai cortar tudo que eu gosto de comer. Então nem vou procurar, vou esperar desenvolver a doença para ter. Por isso que eu mudei meu conceito e fui fazer medicina preventiva. Porque hoje, no meu consultório, a maioria das pessoas que me procuram são as pessoas que estão desenvolvendo a doença e que, com as medidas certas, com o tratamento adequado, eles retardam isso ou nem chegam a desenvolver, né? Esse que é o legal, porque você trata antes da doença aparecer. Hipertensão, que é a pressão alta, o diabetes, né? E aí você tem um resultado mais eficiente. Existem muitas pessoas que às vezes fazem exercício e não vão perder peso, né? E acabam se frustrando. E o cara do lado, que está lá todo dia com você, começou na mesma pegada, no mesmo peso, o cara emagreceu. Então ele vai ficar frustrado. Mas existem pessoas que vão fazer exercício e não vão emagrecer, mas vão ganhar muito em qualidade de saúde, né? Vão fazer a mudança do estilo de vida, só que o resultado não vai ser imediato, muito provavelmente. Vai ser gradativo, por isso o esforço deve ser constante, né? A gente fala que tem que ter disciplina e constância. Bacana, bacana. Sônia, gostaria de fazer uma contribuição? Sim, queria perguntar para o Dr. Rattori por que a grande quantidade de pacientes que têm diabetes, ele também tem hipertensão. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Boa pergunta, Soninha. Na verdade, como a gente falou, a diabetes é uma doença silenciosa. Quando ela descobre que tem hipertensão e faz exames para isso, ela acaba descobrindo que tem diabetes também. Já tinha há algum tempo. Agora, depois da pandemia, é comum falar assim, nossa, meu avô teve um derrame, teve um AVC e descobriu que era diabetes. Não, já era diabetes. Já era diabetes com 5 anos antes. Só que quando ele teve uma doença mais grave, foi investigar e descobriu que já tinha outra coisa, né? Então não é que vem no combo. Já é hipertenso, já vai ter diabetes. Não, como eu falei, é uma doença multifatorial, que envolve todas essas variáveis, né? É uma doença complexa, né? Não é só tratar uma coisa, tratar um fator. Não, geralmente tudo isso está descompensado e vai culminar na doença do diabetes, na obesidade, na hipertensão. Ô, Dr. Rattori, fala um pouquinho, pegando o gancho, tá? Sobre o diabético, por exemplo, né? Que como você citou, às vezes ele teve uma situação emergencial mais grave e aí descobriu o diabetes. Há 5 anos já era diabético, às vezes até mais tempo. Ele não teve nenhum sintoma ou ele não se atentou aos sintomas? Fala um pouquinho para nós sobre os sintomas, para que a população fique atenta, né, a isso, para que caso sinta, tenha algum indício, procure, né, a ajuda médica. Sim, importante. Quais são os fatores de risco para quem pode desenvolver diabetes, né? São pessoas acima de 40 anos, são pessoas que têm o IMC acima de 25 ou 30, né? São as pessoas que são tabagistas, sedentárias, e apresentam alguma descompensação de estresse, alguma descompensação emocional. Então, sim, se você tiver algum desses sintomas, ou tiver mais de 40 anos que não tem como reverter, né, o ideal é que você faça os exames. E existem aqueles casos mais exacerbados, que a pessoa já está mais avançada, já começa a apresentar fadiga, né, igual eu falei do caso do menino, bebendo muita água para tentar diluir o açúcar do sangue. Então, a pessoa bebe um monte de água. Aí à noite fica fazendo xixi a noite inteira, né? A gente chama de polidipsia e poliúria, né? Turvamento visual, tontura, boca seca o tempo todo, né? Emagrecimento rápido e inexplicado. A pessoa não está fazendo dieta e ela está lá perdendo 10 quilos em 2, 3 meses. Esse é um sintoma clássico.
Daí ela vai parar no hospital direto. Aí descobre que tem diabetes, né? Então, por isso é importante a prevenção. Procurar um nutricionista, se a sua dieta não estiver adequada, procurar auxílio psicológico, se a sua maior descompensação na parte de alimentar tem origem psicológica, na maioria das vezes, né? E fazer exames de rotina para que você possa prevenir. Prevenção o ano inteiro, eu falo, né? Quem procura, acha e cuida. É esse que tem que ser o lema, tem que ser o ditado atual. Rapaz do céu, deu um puxãozinho de orelha aqui, viu? Serve pra mim, viu, doutor? Vamos voltar lá na nutrição? Vamos falar dos segredos da nutrição para diabetes. Qual que é o segredo, você como profissional, o que você pode estar aí passando para nossos ouvintes? Eu acho que é um conjunto, né? É a mudança de estilo de vida, a inclusão de hábitos mais saudáveis, tanto na alimentação como na rotina mesmo, né? A prática de atividade física é extremamente importante também. A parte do cuidado emocional, né, psicológico. E a parte da alimentação, a base deve ser uma alimentação saudável, né? Para evitar não só o surgimento do diabetes, como outros tipos de doenças também. Então, a gente vive aí numa sociedade onde a prevalência é uma alimentação desequilibrada, uma alimentação à base de alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, e isso leva ao excesso de peso, isso leva à predisposição, né, do organismo ao surgimento de outras doenças também. Então, a base, não existe uma dieta adequada para todo mundo. É extremamente individual, mas uma alimentação saudável. A base deve ser sempre uma alimentação saudável. Alimentos diet, que você tem para falar para gente? Isso. Né, como eu falei antes, o erro do diabético é achar que ele pode comer um alimento diet à vontade, não se atentar à informação nutricional do rótulo. Né? Então, a indústria realmente ela quer vender aquele produto. Então, não vou citar nenhum alimento, né? Mas, por exemplo, a gente tem bastante no mercado, bastante alimentos que constam a informação sem adição de açúcar. Sem açúcar adicionado. Às vezes ele não está escrito diet, mas está sem adição de açúcar. Então, ele não tem açúcar adicionado, mas ele tem outras formas de açúcar e ele tem carboidrato. Né? Então, o carboidrato, ele vira açúcar, ele vira glicose. Então, a gente tem que se atentar a isso também. Né? Então, muitas vezes a gente paga muito mais caro num alimento diet, quando, na verdade, ele tem a mesma quantidade de carboidrato do convencional. Essa foi uma informação que eu levei para esse paciente que nós citamos no começo, porque ele comprava bolacha recheada diet, bolacha recheada zero açúcar, pagava 4 vezes mais o valor. E aí, quando você pega a informação nutricional do rótulo, né, uma porção da zero adição de açúcar tem 20 gramas de carboidrato, e a mesma porção do alimento convencional tem os mesmos 20 gramas de carboidrato, ou seja, 100% do carboidrato que nós ingerimos vira açúcar, vira glicose. Então, ele estava fazendo uma substituição, achando que que ia favorecer, né, o controle da glicemia, quando na verdade não, né? Estava pagando muito mais caro por um alimento que não ia resolver o problema. Bacana. Vocês gostariam de estar contribuindo com alguma pergunta para a Paula? Passar aqui para a Sônia. Paula, fala um pouquinho para a gente sobre as frutas para os pacientes com diabetes e esse quantitativo, às vezes, um pouquinho indiscriminado. Falo. Não é porque um alimento é saudável que ele pode ser comido em excesso, principalmente quando a gente pensa em glicemia, certo? Então, quando a gente pensa em glicemia, é mais importante a quantidade do que a gente vai comer do que a fonte do carboidrato. Então, falando um pouquinho do carboidrato, o que é esse tal de carboidrato, né? Então, os alimentos eles são divididos em grupos. A gente tem os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, carboidrato, a gente tem os complexos e os simples. E eles recebem esse nome por conta da velocidade com que eles são absorvidos pelo organismo. A gente tem o amido. Então, todo alimento que contém amido, esse amido vai ser convertido em açúcar. E a gente tem também os carboidratos simples, que são a sacarose, que é o açúcar, né? Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, açúcar é açúcar, certo? A gente tem a frutose, que é o açúcar das frutas, e a gente tem a lactose, que é o açúcar do leite. Então, todos esses componentes, eles vão ser convertidos em glicose. Então, é justamente isso, a quantidade que a gente vai ingerir, e não necessariamente a fonte. Essa pergunta da Soninha é bem interessante, porque às vezes a pessoa pensa que porque é fruta, porque é saudável, eu posso comer uma bacia de uva.
né? Eu posso comer 5 laranjas, eu posso comer um cacho de banana. A glicemia vai subir, porque a fruta, o açúcar da fruta é a frutose e ele vira glicose na corrente sanguínea, certo? Então, quando a gente pensa em quantidade, porção, é uma laranja, é uma banana, é uma fatia de melancia, não é meia melancia, é uma fatia de melão. Então, para esclarecer um pouquinho essa quantidade, essa questão da porção, por exemplo, a gente tem 10 gramas de carboidrato em 150 gramas de melancia. A gente tem 10 gramas de carboidrato em 50 gramas de banana. Então, é a porção, é a quantidade que você vai comer, certo? Então, a banana, eu falo da banana porque ela é realmente o que a gente mais costuma comer, né? E aí a pessoa acha que porque é banana, é saudável, eu vou comer 3. E aí pronto, aí a glicemia vai lá em cima e a pessoa não sabe por quê, né? Mas é realmente essa questão da fruta. E a questão do suco também, né, doutor Antônio? Eu sempre oriento o consumo da fruta ao invés do suco, porque a concentração de açúcar no suco é muito maior. Quando a gente pensa na laranja, por exemplo, a gente chupa uma laranja, mas a gente não faz um copo de suco com uma laranja. E não toma só um copo, toma mais, ainda mais nesse calor, né? Então a quantidade de glicose que tem ali é muito maior do que na fruta, sem contar que a fruta ela tem a fibra, então a fibra ela já ajuda também a diminuir a absorção da glicose, né? Então, em relação às frutas, é isso. Gente, esse bate-papo aqui é conteúdo de relevância, descomplicando diabetes. Então, eu acredito que foi de muita valia. Agradecer vocês de ter vindo. Gente, a gente está falando com especialistas, são técnicos da área, realmente profissionais que atuam ali diretamente no enfrentamento da diabetes. Vou partir para as considerações finais. O que eu gostaria de continuar mais e mais, aqui está servindo até para mim. Então, eu queria que você falasse, fizesse essas considerações, começando por você, Paula. Considerações finais, o que você tem para passar, algum assunto que deixou de ser falado. Sim, na verdade eu tenho só uma reflexão, tá? Para a gente finalizar, né? É uma pergunta que eu acho que a gente deve se fazer todos os dias, né? Quando a gente pensa em... Se eu fizer essa pergunta agora, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai pensar na questão financeira. Então, como você quer estar daqui a 5 anos? A primeira coisa que vem na cabeça é como eu quero estar financeiramente falando, não é? E na verdade, a gente esquece um pouquinho da saúde. Então, como você quer estar daqui a 5 anos? Isso vai depender de como você se alimenta, isso vai depender da atividade física que você faz, vai depender das pessoas com que você se relaciona, dos seus hábitos de vida, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão legal para a gente levar aí para a vida, para a gente se fazer aí todos os dias, né? Como eu quero estar daqui a 5 anos, para que a gente possa hoje ter essa mudança de hábitos, realmente, para que a gente chegue daqui a 5 anos, possa olhar para trás e falar, eu estou muito melhor do que eu imaginei que eu estaria. Bacana. Vou passar a palavra aqui para o Dr. Antônio Rattori, para ele fazer as considerações finais, o que você tem para passar, assim, ou algo que deixou, que tinha que ter falado, e coloco aí para você estar se despedindo e fazendo as considerações. Certo. Agora é importante falar sobre a chegada do final do ano, das festividades, né? Então, assim, sigam as orientações aqui do seu nutricionista, da Paula, né? Esquecer aquele negócio de só um arrozinho, só um não sei o quezinho. O mais comum pra gente chegar no consultório é assim, o que você come? Eu como uma carninha, um pãozinho, um requeijãozinho. Não é zinho, é daquele tamanho ali, normal. Eu compro no mesmo lugar que você, não é? Exatamente. E a gente sabe que todo mundo faz um erro alimentar. É esperado, isso é comum. Mas a gente tem que ter disciplina para fazer aquilo que é certo a maior parte do tempo, né? E com a chegada das festividades, aumenta o consumo de álcool, aumenta o consumo de alimentos diferenciados, né? E uma outra pergunta que falam bastante no consultório é: será que eu posso beber mesmo sendo diabetes, né? Mesmo tendo a diabetes, aliás? Claro que pode, né? Se você responder sim para 3 perguntas principais, né? Primeiro, a minha diabetes está compensada? Respondeu que sim, beleza. O meu médico autoriza eu beber, né? Respondeu que sim, tudo bem. Eu não vou negar para todo mundo, né? Mas para aqueles casos que vão apresentar riscos, né? E o terceiro, eu sei o que fazer se me der alguma complicação do álcool na minha diabetes, né? O álcool ele é processado pelo fígado no mesmo lugar que, onde se baixar um pouco a insulina, a gente tem um mecanismo de defesa que faz com que a gente libere um pouco de açúcar através do fígado. Se você está ocupado consumindo álcool, o fígado está ocupado consumindo álcool, isso pode causar uma pane e causar uma hipoglicemia. Você está
preparado para fazer o tratamento da hipoglicemia? Se respondeu que sim, tudo bem, desde que de forma adequada, moderada, em momentos, a gente fala, não que seja um negócio constante, todo sábado, todo domingo eu bebo até cair. Com certeza isso vai trazer consequências ruins para você, né? E o que a Paula falou, como que eu estarei daqui 5 anos? O que são os meus maiores tesouros, né? As pessoas têm costume de falar, o meu maior tesouro é meu filho, meu maior tesouro é não sei o quê, mas o que é o maior tesouro para o seu filho hoje? É você, né? Em primeiro lugar, Deus, depois a gente tem que se cuidar para poder guiar os passos daquele que está em construção ainda. Então, a maior prova de amor que você pode ter pelo seu filho é se cuidar. Não tem outro jeito, né? Essa é a mensagem mais importante que eu acho. Bacana, gente. Vou passar aqui para Sônia, neuropsicopedagoga. Agora aprendi. Passar para ela aqui, para ela fazer as considerações finais e... Vamos lá. E completando a fala da Paula, do Dr. Rattori, como eu quero envelhecer, né? Como eu quero envelhecer, o que eu quero ensinar para o meu filho, como eu quero que seja a alimentação dos meus familiares. Então, tudo isso depende também do meu autocuidado, como que eu estou me cuidando. A gente só consegue cuidar bem do outro se a gente se cuida. E, às vezes, culturalmente, a gente aprendeu que a gente tem que cuidar do outro. A gente cuida do outro e a gente esqueceu muito da gente. Então, e nós esquecendo dos nossos comportamentos que muitas vezes não são adequados na alimentação, no meio social, na forma que a gente lida com o estresse, é a forma que a gente está fazendo dentro da nossa família, que a gente está ensinando também para essa sociedadezinha, né, que é a nossa família, como que está sendo conduzido. Então, nós precisamos rever a nossa saúde, que faz parte da saúde mental, como que eu estou me cuidando. Quando a gente pensa em alimentação, a gente também pensa em saúde mental, porque muitas vezes a gente faz uma alimentação inadequada sem nem perceber, porque está uma baguncinha interna que a gente precisa cuidar. Então, assim, isso é muito importante. Cuidar da saúde mental. Depois de uma pandemia, depois de nós ficarmos muito tempo isolados, a gente precisa pensar no nosso autocuidado e rever como que a gente está cuidando dos nossos, né? Tranquilo. Eu gostaria que você... eu acredito que não são só vocês, é uma equipe multidisciplinar. Eu queria que você falasse um pouquinho, agora para finalizar do PASAI, é um programa, e comentasse todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, nesse enfrentamento. Eu até me emociono quando eu falo do PASAI, porque assim, eu participei da idealização do PASAI, mas hoje eu não estou mais na coordenação do PASAI, hoje eu estou na direção da Unidade de Saúde Seleta, e tem uma equipe muito colaborativa, mas o PASAI é algo que ficou registrado no meu coração. Por quê? Porque tem uma equipe muito responsável, uma equipe que se preocupa muito com o paciente, uma equipe que tem se desdobrado para conseguir fazer um atendimento de qualidade. Então, foram pessoas que nós apostamos, fizemos algumas ideias loucas e todo mundo apoiou junto. Então, assim, eu gostaria muito, em nome da Gláucia, atual coordenadora do PASAI, responsável por dar continuidade ao PASAI, então eu gostaria de agradecer, em nome dela, a Paula, por todo o atendimento que ela tem feito, por todo o carinho que ela tem dispensado aos pacientes, Dr. Rattori, que como é importante a presença de alguém que tem um cuidado especializado com a saúde dentro desse acompanhamento, né, endócrino, a doutora Valéria, a assistente social Kelly, a Karine, a Tamires, que é do nosso administrativo, e o apoio que nós recebemos também do PAN, através da Simone, que é a coordenadora do PAN. Então, assim, e a Nayara, a nossa enfermeira. A Nayara, ela é uma profissional muito responsável, ela que acolhe esses pacientes. Então, é a primeira que recebe o paciente e que convence ele a permanecer. Então, assim, um dos papéis importantes dentro da equipe também é a Nayara. Por quê? Porque é ela que recebe esse paciente, ela que recebe todas as queixas e convence esse paciente a permanecer. Beleza, gente, eu vou ficar com saudade de vocês, hein? Como que a gente faz para fazer outro episódio? É só chamar que a gente vem. Então, gente, eu vou estar me despedindo aqui. Estúdio Cast, uma produtora especializada em podcast, e a gente vem com uma nova pegada aqui. Vocês aqui que têm um protagonismo. Então,
entre em contato na nossa produtora, 67-9951-7179. Então, venha gravar. Quero que vocês tragam mais profissionais da área de saúde para a gente estar aí contribuindo e, de uma certa forma, dando luz para desmistificando um montante de coisas que existe. Eu acho que hoje o programa aqui, a gente sai assim, tranquilo, em paz, e como se assim, a missão foi cumprida, né? Isso é muito bacana. Um abraço a todos e meu tchau e muito obrigado.